vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, dando continuidade às séries de vídeos que eu tô postando, né, sobre o nosso conteúdo de respiração celular, né? Eu já gravei o vídeo de glicólise e agora a gente vai ver metabolismo do glicogênio, tá? Bom, vamos lá. Tá um som, como eu falei, tá tendo uma festa aqui na rua, aí tá a festa da igreja, aí tá muito barulho, mas vamos lá. Mas não tem onde ficar, então vamos tentar gravar aqui mesmo. Bom, então o glicogênio, né, ele é o principal polissacarídeo de reserva em animais. Ele acaba sendo um polímero, tá? Que contém uma estrutura ramificada de resíduos de glicose, unido por ligações glicosídicas, tá? E ele é produzido sempre quando há excedentes da glicose na dieta, tá? Ele é armazenado no fígado e nos músculos, porém, como ele é um polissacarídeo, tá? Que acumula muita água, a reserva de glicogênio nos seres humanos ela é muito baixa, tá? Com duração de poucas horas, tá? O cérebro ele consome apenas glicose, tá? E o gasto de glicogênio ocorre basicamente à noite para poder manter os índices os índices glicímicos no sangue. É uma molécula que precisa ser produzida constantemente. Tá, mas Thaís, você falou, eu não entendi nada, tá? Então vamos lá. Então, o glicogênio, como eu falei, tá? Ele é um polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é um tipo de carboidrato complexo. Vocês viram lá na aula de carboidratos, tá? E esse glicogênio, ele é formado por duas ou mais moléculas de glicose, tá? Lembra lá da carinha de moléculas de glicose. E ele tem uma estrutura ramificada, tá? Essa estrutura ramificada do glicogênio vai facilitar o seu rápido armazenamento, tá? E a liberação da glicose quando o corpo necessita, tá? Então, sempre quando o corpo necessita de glicose, por ele ter uma estrutura ramificada, tá? Ele facilita a liberação da glicose, qual o nosso corpo precisa, tá? E quando e por que o glicogênio, esse raio de glicogênio, ele é produzido, tá? Quando a gente ingere, tá, mais glicose do que necessário, então, por exemplo, quando a gente faz uma refeição rica em carboidratos, o corpo ele transforma esse excesso de carboidrato em glicogênio, tá? E esse processo de transformação do excesso de carboidrato em glicogênio é chamado de glicogênese, tá? Então, o glicogênio é uma reserva energética, assim como os nossos lipídios, né, também são reserva energética, assim como também, como eu falei lá no finalzinho da nossa aula, eu citei também, assim como as proteínas também são, né? Mas por último, né? Como não tem mais nada, também são reservas energéticas, tá? E onde esse glicogênio ele vai ser armazenado, tá? Ele pode ser armazenado tanto no fígado, tá? No fígado, o que acontece no fígado? O fígado ele regula os níveis de glicose no sangue, especialmente entre as refeições e durante o sono, tá? E no músculo também, ele pode ser armazenado no músculo. No músculo, ele vai fornecer energia para o local da contração muscular durante as atividades físicas, tá? E por que eu falei lá naquele textão, né, enorme que eu acabei de ler? Por que a reserva de glicogênio ela é limitada, tá? O glicogênio ele atrai muita água, tá? Cerca mais ou menos, se eu não me engano, de 3 a 4 gramas de água por grama de glicogênio, tá? Isso faz com que ele ocupe muito espaço e pese bastante, tá? Porque ele atrai muita água, tá? Então, por isso,
o corpo ele não armazena grandes quantidades do glicogênio, tá? O suficiente para algumas horas. Então, o corpo, ele armazena, então, uma quantidade suficiente de glicogênio para algumas horas de atividades ou jejum, tá? Porque ele não armazena, porque esse glicogênio, ele é muito grande, tá? E o que acontece durante o sono, tá? Durante o sono, o corpo ele não recebe a glicose da alimentação. Quando a gente está dormindo no nosso soninho, ele não recebe, tá? Então, o fígado quebra o glicogênio, tá? Que é processo chamado de glicogenólise, tá? Para manter os níveis de glicose no sangue estável durante o nosso sono, tá? Isso vai ser essencial para o cérebro, tá? Que depende exclusivamente de glicose como fonte de energia, tá? E por que o glicogênio ele precisa ser constantemente reposto, tá? Porque como ele é uma reserva energética muito pequena, ele é usada rapidamente, especialmente no jejum ou em exercício, tá? Então, o corpo precisa repor o glicogênio com frequência por meio da alimentação, tá? Então, são gastos, basicamente, né, meio que resumindo, dois ATPs por cada glicose adicionada, tá? Para a gente poder sintetizar o glicogênio, tá? Bom, peraí que cursou aqui. Tem hora que dá uma travada, tem hora que dá uma travada no cursor e não vai. Uma doideira isso, peraí. Isso, pronto. Vamos lá, avançar aqui. Bom, então são gastos, né, dois ATPs para cada glicose adicionada, tá? Para a gente metabolizar o glicogênio. E as reações a seguir, elas resumem a síntese do glicogênio, tá? Então, vamos pegar, né, essa equação, essa reação e vamos destrinchar ela, para a gente poder entender como é que se dá o metabolismo do glicogênio, tá? Então, a gente vai ter, né, a gente sabe que são gastos 2 ATPs para cada glicose adicionada, tá? Então, a glicose, tá? Mais o ATP, ela vai gerar a glicose, tá? Menos